Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e é sempre um prazer ter você aqui conosco para estudarmos, refletirmos, falarmos a respeito dos assuntos da Escola Bíblica Dominical e nós já estamos chegando na reta final, na verdade chegamos na reta final dessa revista. Hoje nós falaremos a respeito da lição de número 12, a penúltima lição dessa revista, que foi realmente assuntos que edificaram a nossa vida, que giraram em torno da escatologia, do arrebatamento, da volta de Jesus. Mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, ADMP TV, faça isso, se inscreve em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, seu comentário para juntos interagirmos aqui nos comentários do canal da ADMP TV através da plataforma do YouTube. E se você se sente à vontade também, compartilhe essa aula com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas através do ensino da Palavra de Deus e da Escola Bíblica Dominical. Então pegue a sua Bíblia, sua revista, sua caneta, seu bloco de anotação e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos lá? Hoje nós falaremos a respeito, como eu disse, da 12ª lição dessa revista, que tem sido uma revista, como eu disse anteriormente, de edificação, de ânimo, de esperança para a nossa alma, para o nosso coração, para as nossas vidas. E o tema dessa lição, a lição de número 12, é o destino final dos mortos. Como você já sabe, nós estamos estudando aí assuntos da escatologia, do estudo das últimas coisas concernentes à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja. E o texto do dia se encontra na carta aos Hebreus, capítulo número 9, versículo número 27, que diz da seguinte maneira: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. A síntese da revista nos diz da seguinte maneira: o destino final de toda a humanidade dependerá das suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, já vamos pausar aqui rapidamente. Quando o escritor da revista está trazendo essa síntese, ele traz em duas fases da síntese. A primeira fase é: o destino final de toda a humanidade dependerá das suas escolhas. Então, o que ele está dizendo é: a eternidade da humanidade depende das escolhas que ela faz hoje. Ok. A segunda parte diz da seguinte maneira: Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, é aquilo que nós entendemos através da sua palavra. Não é por menos que Deus deixou a bússola. Se você pegar uma pessoa agora e jogar lá naquela Amazonas ou em qualquer outra área de aventura, ou seja, de processo selvagem, de floresta, mata, essas coisas, se você entregar uma bússola e ele souber usar essa bússola, ele vai conseguir alcançar uma terra, conseguir alcançar um lugar de refúgio, de socorro. Por quê? Porque a bússola vai guiar ele, vai trazer essa direção. A bússola que Deus nos deixou foi a sua Bíblia, para nos direcionar até os céus, até a vida eterna com Cristo. O texto bíblico da lição de número 12 se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 12 ao versículo de número 20. Eu não lerei agora no início dessa aula, porque ao decorrer dessa aula nós vamos chegar nesse capítulo, vamos chegar nessa fala paulina, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, a carta aos Coríntios. Nós chegaremos aqui e eu julgo ser importante nós lermos versículo por versículo e falarmos a respeito dos assuntos que Paulo está tratando aqui nesse capítulo, aqui especificamente nesses versículos. Mas bom, então vamos lá. Antes de nós iniciarmos, propriamente dito, esta lição, eu gostaria de propor uma reflexão para você. Ouvi de um certo pastor, a qual eu admiro muito e tenho muito respeito, uma certa reflexão que marcou a minha vida. Tiago, qual que é essa reflexão? Preste atenção. Conta-se que dois jovens acabando de sair da faculdade, quando eu falo acabando no sentido de terminando a faculdade,
um cristão e outro não cristão. O cristão chegou até o outro que havia então acabado o seu curso, havia acabado a sua faculdade, e o cristão chegou e disse assim: bom, agora nós acabamos, nós terminamos esse curso, essa faculdade. E agora, o que você vai fazer? Então o amigo olhou para ele e disse assim: ora, agora eu vou me ingressar em um bom emprego e vou ter êxito profissional que eu sempre desejei. O cristão olhou e disse: e depois? Ele continuou dizendo: depois eu vou me casar, depois eu vou começar uma família com a minha futura esposa. O cristão perguntou: e depois? Depois que eu me casar, fazer a minha casa, construir os meus bens materiais, eu vou aproveitar muito, vou comprar mais um carro, vou comprar outros bens materiais e vou fazer a minha fortuna aqui na terra. Aí o cristão diz: tá bom, e depois? Depois eu vou ter filhos, aí eu vou formar uma linda família com muitos filhos. E depois? Depois eu vou criar meus filhos, vou esperar eles crescerem, vou cuidar deles, vou ingressá-los numa faculdade, verem formados. E depois? Depois eu vou continuar trabalhando, e depois que ver meus filhos casarem, formando-se, eu vou viajar muito, porque além do mais, eu já vou estar aposentado, e com a aposentadoria eu vou aproveitar, vou viajar. E depois? Depois eu vou viajar ainda mais, eu vou curtir, vou conhecer novos lugares, novas pessoas. E depois? Depois eu vou me envelhecer. E depois? Ora, meu amigo, o que me resta será a morte. E o cristão então perguntou: e depois? E naquela conversa houve-se um silêncio. A pergunta foi: e depois da morte? O que te espera? Havendo aquele silêncio, a proposta e a reflexão que exaure dessa história é: e depois da morte, para onde nós iremos? Ou melhor, aonde passaremos a nossa eternidade? Então, se eu posso resumir esta lição que nós falaremos, que nós estudaremos aqui hoje, é: e depois? Vamos lá para o nosso primeiro tópico dessa lição, que diz da seguinte maneira. Eu vou olhar algumas vezes para lá, que tem uma televisão ali só para me acompanhar quando os slides passarem, ok? Primeiro tópico: para onde os mortos vão? Algumas pessoas têm como linha de raciocínio que depois que a morte chegar, existe o purgatório, outras que existe a zona de sofrimento, outras que existe a encarnação. Tiago, essas ideias teológicas são erradas. Olha, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós temos como base, quando o fundamento é a Bíblia Sagrada, nós observamos que o purgatório é equivocado, que a zona de sofrimento é equivocada, que a encarnação é uma ideia equivocada. Bom, nós acabamos de ler o texto bíblico na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, que diz que é ordenado aos homens morrerem uma só vez, e acontecendo isso, virá logo em sequência o juízo final, ou o julgamento. Deixa eu ler novamente, eu sei que nós acabamos de ler, mas vale a pena. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo final. É o que a Bíblia nos diz. Tiago, haverá encarnação? Segundo o texto, não. Tiago, então haverá purgatório? Segundo o texto, não haverá purgatório, não haverá encarnação. Tiago, então o que a Bíblia Sagrada tem a me falar a respeito disso, tem a me ensinar a respeito da vida, da pós-vida? Quando falo em pós-vida, acabei de me lembrar de uma situação que esses dias me fez refletir muito. Eu falo que eu fiquei refletindo uns 3 dias a respeito de um assunto que eu não estava, mas que eu ouvi algumas pessoas comentarem. Eu estava no meio de vários jovens e eles não eram cristãos, e um olhou para o outro, eu estava na mesa fazendo um relatório, um olhou para o outro e disse assim: olha, seria tão fácil se nós soubéssemos o que nos espera após a morte. Aí eu olhei
E continuei fazendo um relatório. Aí outro se levantou e disse, pois é, existem tantas falas, tantas ideias, tantas pessoas afirmando, trazendo como afirmativas ideias e pensamentos, só que nós não temos, eles dizendo, né? Nós não temos a certeza do que vai acontecer após a morte, após essa vida. Aí a menina que estava falando nesse momento, ela terminou dizendo, eu gostaria de saber o que me espera depois da morte. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Existem muitas linhas de raciocínio, eu sei que existe a linha da religião fulana, da religião ciclana, do pensamento beltrano, existe essa, aquela, outra, mas existe a linha bíblica. E algumas pessoas, elas acham que a Bíblia é apenas mais uma ideia. Só que nós temos a Bíblia Sagrada, eu e você, como a verdade suprema. Ela não é relativa. Nós não vivemos o período do relativismo, que não, a sua verdade, a minha verdade, e assim a gente não atrapalha nenhum. Não, a Bíblia é a verdade absoluta. Ela é inspiração divina, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a carta ao Timóteo. A Bíblia, ela é a única verdade, ela é a suprema verdade, ela está acima das opiniões alheias. Eita, agora, Tiago, você foi profundo, hein? Agora eu fui. Porque tem gente achando que não é porque a Bíblia está escrita assim, mas na minha opinião, a sua opinião, ela não está acima da Bíblia. Nós ficamos com a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus diz, a verdade liberta também das demais confusões teológicas e demais confusões dos paradigmas da nossa vida e entre elas a vida pós-morte ou a vida pós-vida, né? Estou falando da eternidade. Bom, a Bíblia ou a lição, ela também nos traz uma história. E essa história é conhecida por nós e é aqui que nós vamos nos deter então no primeiro tópico, que é para onde os mortos vão. E através dessa história que nós vamos então entender um pouco a respeito da eternidade ou da história da vida após a morte. Aonde se encontra essa história? Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, capítulo 16, versículo de número 19 ao versículo de número 31. Só que antes, eu quero pautar uma curiosidade, uma característica dessa história. O título da nossa Bíblia, provavelmente da sua Bíblia também, diz da seguinte maneira, antes de começar o texto bíblico, diz da seguinte maneira, a parábola do rico e Lázaro. Já ouviu essa história? Já ouviu esta, entre aspas, parábola? Algumas pessoas já pregaram, já ensinaram, já fizeram estudos a respeito dessa história. E dizem ser uma parábola, porque a epígrafe traz como parábola. Só que, na verdade, quando nós olhamos a fundo essa história, nós entendemos que não é uma parábola. Por quê? Olha, o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele vai ratificar, fazer um comentário a respeito dessa parábola, dizendo da seguinte maneira, olha, é oportuno dizer que essa passagem não é uma parábola, ponto final. O título posto informado que é parábola vem dos editores da Bíblia, mas não consta do original. Parábola é uma modalidade de narração em que não aparecem nomes de pessoas. Deixa eu abrir um parênteses. Essa história aparece, inclusive Lázaro. Então a parábola que Jesus contou, a característica das parábolas de Jesus é que não possuía nomes. É isso que o Antônio Gilberto está falando. O pastor Antônio Gilberto, a qual nós temos, uma vastidão de admiração, né? Quilômetros de admiração por ele e gratidão por tudo aquilo que ele contribuiu em nossa teologia brasileira e teologia da Bíblia Sagrada através da facilitação do estudo sistemático da Bíblia Sagrada e de sua interpretação. Aí ele continua dizendo, além disso, o verbo haver, que está no versículo 19, que nós leremos, como está empregado no versículo 19, ele diz, denota por sua vez um fato real. Por exemplo, outro comentarista, e eu não vou me arriscar a falar o nome dele, é um comentarista estrangeiro, vou falar apenas o primeiro nome, Tim. Ele arremata dizendo o seguinte, esse início do versículo 9, ora, havia um homem rico, não é uma pergunta, tipo assim, havia ou não havia? Não, o que o comentarista diz ele disse claramente que havia, é uma afirmativa.
Porque senão, se fosse uma parábola, Lucas escreveria mais uma vez, como escreveu em outros momentos, assim, ó. Disse-lhes outra parábola. Continuando esta parábola, traria uma sequência, e não houve essa expressão e nem expressão semelhante. Lucas já vai começar dizendo, ora, havia um homem, tal, afirmando que essa é uma história real. Então nós já desvendamos o primeiro ponto, não é uma parábola, mas sim uma história, é isso mesmo. Que diz da seguinte maneira, olha... Havia um homem rico, vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Deixa eu só abrir um parêntese. Irmãos, hoje nós leremos um pouco mais a Bíblia. E eu gosto disso. Tem gente que é preguiçoso demais, né? Tem gente que não quer ler, não, eu não vou ler a Bíblia não, eu só quero que você fale mesmo, para a gente ver um negócio aqui e sistematizar. Não, nós vamos ler a Bíblia, porque nós fazemos parte do grupo de pessoas que não... temos preguiça, não somos preguiçosos à leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia, pelo contrário, é como se nós estamos, na verdade, comendo uma comida gostosa, uma comida com sabor, e a gente vamos saborear a Bíblia Sagrada. Então faça isso, abra a sua Bíblia e atente-se à leitura da palavra de Deus, que nós vamos falar muitas lições através dessa história, tá bom? Versículo 20, continuando. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, vida após a morte. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Pausou. Tiago, o texto diz que aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos. Então, deixa eu trazer uma curiosidade. Quando o justo morre, quem vem buscar o justo são os anjos. Oh, glória a Deus. Não é apenas um anjo, mas são os anjos. É por isso que muitos testemunhos que nós vemos de irmãos que foram falados na igreja, testemunhados na igreja, dizem que, por exemplo, eu já ouvi muito isso, que no leito de hospital, quando o justo morreu, muitas pessoas viram homens de branco que estavam levando aquela pessoa, a alma, o espírito daquela pessoa. São testemunhos que condizem com essa parábola, que quando o justo morre, quem vem buscá-lo são os anjos, mas quando o ímpio morre, é a morte que vem tragá-lo. Meu Deus. É por isso também que, de igual forma, muitos testemunhos contam que na beira da morte de ímpios ouviu-se gritos, ouviu-se gemidos horrendos e cara, rosto, face e expressões faciais de apavoro, de temor, de medo. Nós confirmamos o que está escrito na palavra de Deus. Então é os anjos que levam os justos. E levou para onde, Tiago? Para o seio de Abraão. Então, quando o justo morre, é levado pelos anjos para o seio de Abraão, que não é propriamente dito os céus, aonde nós moraremos com o Senhor, as moradas de Deus, os lugares aonde o Senhor está reservando, preparando para nós. Ainda não é esse lugar, ainda é o seio ou seio de Abraão. Deixa eu trazendo uma linguagem assim bem formal, para você entender com forma facilitada. O seio de Abraão é uma sala de espera do céu. Entende? É uma sala de espera do céu. Tiago, então é aí que é aquele lugar que as pessoas ficam dormindo? Não, aqui as pessoas não ficam dormindo, não. Algumas pessoas, eu sei, já ouvi muito isso também, mas as pessoas que estão aqui no seio de Abraão, elas não estão dormindo. Elas estão no período intermediário, no tempo intermediário, que é o tempo entre a morte e a ressurreição. Elas não ressuscitaram, então elas estão no período intermediário, entre morte e ressurreição. E nesse lugar, as pessoas, os justos que estão lá, eles estão adorando, eles estão se entregando em adoração genuína ao Senhor em todo o tempo. E nós vemos isso em muitas passagens que confirmam o que eu estou falando, o que nós estamos falando, o que a lição está nos ensinando. Aí continua o texto. Versículo 23, olha. E no Hades,
ergueu... deixa eu continuar, né? Versículo final, parte final do versículo 22. E morreu também o rico e foi sepultado. Então Lázaro morreu, o rico também morreu. Aí o versículo 23. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos. O que é o Hades? Já é o inferno? Não, o inferno ainda, ele não foi, entre aspas, inaugurado. O Hades, assim como o seio de Abraão, que eu disse que é uma sala de espera, também eu denomino como uma sala de espera do inferno, ou uma sala de espera da onde vai ter fogo, vai ter enxofre, que isso é lá no juízo final, lá no final de Apocalipse. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas, a diferença entre inferno e o lugar de enxofre, de fogo. Nós já falamos e trouxemos bem essa diferença. Então Hades também é uma sala de espera, só que nessa sala de espera haverá tormentos, assim como o seio de Abraão haverá adoração, de preparação para o céu, se assim eu posso dizer, além que eles já estão preparados, já estão salvos naquele ambiente. O Hades é um período, é uma sala de espera onde eles já serão atormentados com tormentos terríveis, que não dão para se expressar. Aí o texto continua. E viu ao longe Abraão e Lázaro, que estavam no seio, estavam nessa sala de espera. Versículo 24. E clamando disse o rico: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abre um parêntese. Nesse lugar haverá tormentos indescritíveis, e uma das características desse tormento é que será um tormento através da chama, do fogo. Meu Deus, que terrível. Aí o texto diz que o rico olhou e viu eles lá no seio, viu aqueles homens, Abraão, Lázaro, no seio, e disse assim: Pai Abraão, diga que Lázaro refresque na água a ponta do seu dedo e venha encostar na minha língua para que eu tenha um pouco de refrigério, de refresco. Aí o texto diz, versículo 25, porém disse Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Ô irmão, eu me emociono, eu sou feliz demais, eu amo a palavra, amo de paixão. Porque que o texto vai dizer? Olha, somente males, falando de Lázaro, e agora este é consolado, quer dizer que o ambiente do seio de Abraão, o lugar do seio de Abraão, essa sala de espera dos justos, é um lugar de consolo, é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, de refrigério, de renovo, de adoração. É ali que nós começaremos a ser consolados pelo Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Aí o versículo 26 continua dizendo: e além disso, está posto um grande abismo entre nós. Então, imagina, eu vou fechar aqui para você entender. Aqui está o seio de Abraão, aqui está o Hades, e existe um abismo aqui no meio. Existe, ali dá para ver, aqui, existe um abismo. Então, o rico estava em um lugar aqui no Hades, e o Lázaro e Abraão estavam no seio, e havia um abismo, aonde o rico poderia ver o seio de Abraão. Agora eu estou entendendo. Tiago, e aí? Aí o texto vai dizer assim, olha: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Versículo 27, e disse ele: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, ou este lugar intermediário. Só que existe um lugar intermediário do seio de Abraão, que é a sala de espera do céu, e existe um lugar intermediário, que é o Hades, que é a sala de espera de um tormento ainda mais horrendo. Aí continua dizendo: para que também não venha para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós já entendemos, para onde os mortos vão, depende. É ímpio ou é justo? O justo aqui, o ímpio ali. As salas de espera do período do tempo intermediário entre a morte e a ressurreição.
Só que sabe o que me chamou a atenção aqui nesse texto? Que diz que o rico, ele ficava assim: pai Abraão, pede para que Lázaro vá lá, prega para minha família, prega para meus 5 irmãos, prega para todo mundo, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele estava preocupado com o evangelismo. Sabe uma coisa que existe no Hades, que deveria existir cada vez mais na igreja? É a preocupação da salvação da nossa família. Porque quem está no Hades, ele tem consciência. E ele está dizendo: alguém precisa evangelizar, alguém precisa pregar, alguém precisa fazer. E sabe quem são esses? Eu e você. Nós precisamos pregar, evangelizar e falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Agora nós vamos então, já que nós entendemos para onde vão os mortos, agora nós vamos para o nosso segundo tópico dessa revista, que é a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos, ela traz 2 subtópicos importantíssimos. O primeiro subtópico é a esperança da ressurreição cristã. A viva esperança. Sim, a viva esperança. Quando Pedro está escrevendo a sua primeira carta, e eu faço questão de abrir apenas um versículo, então é muito rápido. A primeira carta de Pedro, a carta Petrina, versículo de número 3 da primeira carta, ou do primeiro capítulo, diz da seguinte maneira: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então essa viva esperança é através de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e agora nos traz essa esperança de ressurreição. Então a ressurreição dos mortos, ela para nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, é a esperança, e uma esperança viva. É por isso que os apóstolos de Cristo, quando estavam enfrentando as perseguições da igreja primitiva, quando Nero estava perseguindo a igreja, isso anos 67, 68, 69, depois de Cristo, Nero perseguindo, o imperador perseguindo Roma, apertando, o povo querendo matar, querendo destruir a igreja, e o povo cristão dizendo: Maranata, Jesus vai voltar, nós iremos ressuscitar, aceita Jesus, confesse a Cristo, se convertam. E o povo não entende como é que a igreja cresce, como é que a igreja vai avante, como é que a igreja continua prosperando no meio da perseguição. E os cristãos com a esperança viva, porque se matarmos a gente nessa terra, nós ressuscitaremos com Cristo. Eita, glória a Deus! Até me empolguei aqui. Então, a esperança daqueles cristãos diante das perseguições, e porque eles não se amedrontavam, é porque eles acreditavam de forma ferrenha que se matassem eles teriam o início de uma vida. Tiago, como assim início de uma vida? É isso que você ouviu. Para nós cristãos, a morte não é o fim, mas é o início de uma nova vida. E se eu posso ousar em dizer, da verdadeira vida. Quando nós morrermos, aqui ficará o nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse, sabe quando a criança nasce e vem aquela bolsa que envolve a criança? É como se fosse aquilo, vai perecer, mas nós viveremos verdadeiramente. É por isso que Paulo disse: para mim o morrer é lucro. Só tem essa frase, só tem essa convicção quando a esperança viva da ressurreição cristã está empregada em nossos corações. É por isso que, olha, eu até escrevi aqui, ó, os apóstolos de Cristo não por acaso, eu acho que tá aqui, deixa eu ver se chega ali. Eu acho que não, vou ler, ó. Os apóstolos de Cristo não por acaso utilizavam Jesus e a ressurreição como assunto central das pregações. Sem ressurreição, os sonhos sempre serão limitados, a alegria transitória e o fim da vida, uma intransponível melancolia e desespero. É isso que tinha como esperança para o coração dos cristãos. E agora então nós vamos para o nosso segundo subtítulo
da ressurreição dos mortos. E o segundo subtítulo é a promessa da ressurreição. Então, quando nós falamos da promessa da ressurreição, é que isso foi uma promessa deixada por Jesus Cristo. E os apóstolos vão falar sobre isso. Se tem alguém que falou muito sobre isso e que deixou um capítulo que traz como título principal a respeito da ressurreição, foi o próprio apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios. Lembra que o texto bíblico fala a respeito desses versículos que nós iremos ler, e eu falei que mais para frente na aula nós chegaríamos nesses versículos. Bom, é agora, e eu quero ler de maneira assim, bem objetiva, mas deliciando-nos na palavra de Deus. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, diz da seguinte maneira, preste atenção, é fundamental que você entenda isso. Olha, diz assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Isso porque estava havendo um debate na igreja de Corinto, um debate teológico a respeito da soteriologia, do estudo da salvação e também a respeito da ressurreição, a respeito de assuntos escatológicos. Aí Paulo vai dizer, se vocês pregam que Cristo ressuscitou dos mortos, como alguns de vocês dizem que não haverá ressurreição? Aí o versículo 13 continua. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Esse foi expressão mineira, tá? Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou-se na verdade, os mortos não ressuscitam. O que Paulo está dizendo então não adianta o que nós estamos pregando. Se nós estamos pregando e isso é uma mentira, é vã. Aí ele continua no versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu paro aqui. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Abre um parêntese. Tem gente que está esperando só a bênção nessa vida. Está esperando o carro, a casa, o dinheiro, a chave. Está esperando só as bênçãos materiais. Porque o que me importa é ter a bênção. E esqueceram que se nada disso vier, que se a casa nova não chegar, que se a chave não chegar, que se o carro... se isso não chegar... Nós estamos esperando uma bênção ainda maior, que é a vida eterna com Cristo. Eu não acredito que você não vai escrever um comentário de glória a Deus, que você acredita nisso. Que coisa maravilhosa é estudarmos a Bíblia Sagrada. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Por que a primícia? Porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, a ressuscitar para reinar, certo? Então ele é a primícia. Colossenses, daqui a pouco nós vamos ver, fala que ele é o primogênito, que dá na mesma, claro. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Como é que a morte veio por um homem? Está falando de Adão. O pecado veio por Adão, lá no Jardim do Éden. Só que a salvação também veio por um homem. Se a morte veio por Adão, a ressurreição também veio por Cristo. Glória a Deus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É uma promessa também isso, uma promessa que está escrito também nos Salmos, através dos escritos e dos Salmos de Davi. Aí o versículo 26 termina, é o último que eu vou ler. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então nós entendemos a respeito da ressurreição, que além de ser uma esperança para o crente,
para os mártires, os apóstolos de Cristo, os mártires que estão vivendo, quem sabe, uma perseguição do outro lado do mundo agora, ou até mesmo aqueles que estão vivendo uma perseguição aqui na nação brasileira, como inclusive eu testemunhei para vocês uma perseguição que eu sofri há pouco tempo evangelizando nas ruas, de um homem que queria, com uma marreta desse tamanho, queria bater, queria machucar a gente por nós estarmos falando a respeito da palavra de Deus. Mas nós não tememos, porque se calarmos, foi isso que Estevão, é por isso que o povo não entendia Estevão. Estevão estava sendo apedrejado e havia um olhar de Estevão para os céus, um rosto brilhante, e o povo dizendo, como é que pode? E Estevão estava no seu coração, mesmo sendo apedrejado, entendendo que ele iria ressuscitar para estar com Deus para sempre. Isso é lindo, né, irmãos? Isso é lindo. A obra de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Tiago, então, além da ressurreição ser esperança para nós e ser uma promessa, quais são os tipos de ressurreição? Bom, é exatamente sobre isso que nós falaremos. Nós temos a ressurreição de Cristo aqui, nós temos a ressurreição de Cristo, e vale a pena falar uma frase, eu até separei aqui no meu celular, uma frase de Billy Graham, que diz o seguinte: o cristianismo não tem nenhuma tumba vazia para visitar, nenhuma cinza para adorar, nenhum morto para prestar adoração. Cristo está vivo e viverá para sempre. Oh, glória a Deus por isso. O nosso mestre está vivo. Vai lá no túmulo, na tumba desses homens que, através deles, do pilar deles, foram feita uma religião, foram iniciada uma religião. Vai lá no túmulo de Maomé, vai lá no túmulo de Buda, vai no túmulo dos sociólogos, filósofos, eles estarão lá. Mas vai lá no túmulo de Jesus, vai estar escrito assim na entrada: ele não está aqui, ó. Ele não está aqui, ele já ressuscitou e ele está vivo para sempre. Então existem 3 tipos de ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição de Cristo, e nós vemos isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao versículo número 25, nós acabamos de ler, e nós também temos, e vale a pena nós ressaltarmos a respeito disso, da carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: e ele é o cabeça do corpo, o corpo é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, e continua o texto. Então Paulo vai ressaltar a carta aos Colossos, dizendo: ele é o princípio, ele é o primogênito dos mortos, porque eu fui o primeiro a ressuscitar para sempre, tá? E nós também temos que entender que Jesus é a garantia de nossa própria ressurreição. É por isso que quando está se escrevendo a carta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, diz o seguinte: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois, se Cristo é a primícia, depois está por vir nós. Quem? Os que são de Cristo na sua vinda. Então, se Cristo ressuscitou, é a esperança que nós ressuscitaremos com ele. O que vai confirmar isso, de uma forma bem clara, é Romanos capítulo 6, versículo número 5, que diz assim, olha: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, se nós estamos com ele na morte, também estaremos com ele na ressurreição. Paulo ainda vai ser mais enfático quando vai escrever a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 14, quando Paulo diz assim, ó: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando a expressão aqueles que dormem em Jesus, essa expressão é para falar, para expressar, para trazer conexão àquele período intermediário entre a morte e a ressurreição. Tiago, mas quem serão ressuscitados? O texto vai dizer, aqui, ó:
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os primeiros que vão ser ressuscitados são os que morrerem em Cristo, porque nós vamos ver depois o que vai acontecer. O que vai acontecer. Aí o versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, primeiro, quando Jesus voltar, quando descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, para o arrebatamento juntamente com ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí Paulo vai dizer assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque o que consola e traz esperança de uma firme promessa que estamos pautados é Jesus vai voltar. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus. O segundo tipo de ressurreição é para os salvos. Nós acabamos de ver, está em Apocalipse capítulo 11, versículo 9 ao versículo 11. Está também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que nós acabamos de ler, e também a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Nós sabemos que algumas pessoas serão salvas na grande tribulação através do sangue, através de ser martirizado, de ser morto, de ser perseguido. Será terrível, mas haverá essa segunda chance na grande tribulação. Aí eu falo a respeito disso, e isso se encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao versículo de número 6. E nós também temos o terceiro tipo de ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. Aí aqui eu quero que você abra a sua Bíblia, que vale muito a pena nós abrirmos a Bíblia em Daniel. Sim, Daniel vai falar sobre os dois tipos de ressurreição. Tiago, peraí, tem 3 tipos de ressurreição. A ressurreição de Cristo, a ressurreição dos salvos e também a ressurreição dos perdidos. Mas dentro da ressurreição dos perdidos, nós temos um tempo que ela vai se cumprir. Então, quando eu falo que haverá 2 ressurreições, é porque eu estou colocando a primeira ressurreição de Cristo com a ressurreição dos salvos. Por quê? Essa é apenas uma ressurreição. Eu dividi aqui nesta aula para que fique melhor didaticamente para você entender. Só que a primeira e a segunda ressurreição é a primeira e segunda ressurreição que junta e torna uma. Entendeu? Vou repetir. A ressurreição de Cristo e a ressurreição dos salvos é apenas uma ressurreição. Então nós temos 2 no geral. A ressurreição de Cristo e dos salvos e a ressurreição dos perdidos. Só que a ressurreição dos perdidos não acontece com a volta de Jesus. Quando ela vai acontecer? Bom, antes de chegarmos a essa resposta, Daniel capítulo 12, versículo de número 2 diz assim, e muitos dos que dormem, claro, Daniel, quando está se escrevendo, o capítulo 12, na verdade ali nos finais do capítulo profético, livro de Daniel, é um livro escatológico. Nós já falamos sobre Daniel em outras aulas, principalmente que me vem à memória agora, a singularidade de Israel, lição de número 9, ou independente, você sabe o título dela. Nós falamos a respeito ali das 70 semanas, do anticristo, que Daniel fala, de onde vai vir, enfim. Nós já falamos sobre os estudos escatológicos do livro profético de Daniel. E o capítulo 12 é mais um desses, que diz assim, olha, e muitos dos que dormes no pó da terra ressuscitarão. Ponto. Uns para a vida eterna. Quando acontecerão isso? Quando acontecerá isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, quando ele voltar com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Isso acontecerá com a volta de Jesus. Aí continua, vírgula, e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando será isso? No final do milênio, após a batalha ou a guerra de Gog e Magog. Ah, agora eu entendi. Bem que naquela aula passada foi falado a respeito disso. Ah, agora está encaixando, né? Só que tem outro texto que vai falar sobre essa ressurreição, que é uma ressurreição de condenação. Eu estou falando da ressurreição dos perdidos. E onde está falando isso, Tiago? Lá em João, capítulo número 5,
versículo 19, fala muito sobre isso. É o próprio Jesus que está narrando e ele vai trazer essa revelação para nós quando ele diz: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Falando ressurreição dos salvos, dos justos, vírgula. E os que fizerem o mal, os perdidos, os ímpios, diz o texto, para a ressurreição da condenação. Que ressurreição que é essa, Tiago? Vamos ler agora, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que diz assim, ó: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então, naquele dia, deixa eu separar aqui de novo. Eu coloquei 3 ressurreições para ficar claro de forma didática, só que a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos salvos são apenas uma. Então nós temos a ressurreição de Cristo e dos salvos e nós temos a ressurreição dos perdidos. Só que a ressurreição dos salvos, ela vai acontecer, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, quando Cristo voltar. E a ressurreição dos perdidos após o milênio. E quando acontecer a ressurreição dos perdidos, será uma ressurreição para a condenação, como diz João, capítulo 5, versículo 29. E qual que é essa condenação e aonde vai acontecer? Ora, vai acontecer no trono branco, no julgamento, no juízo final do trono branco. Lembra? Nós temos o tribunal de Cristo, que é um julgamento para obras, para galardão, não para condenação, mas para galardoar aqueles que foram fiéis, os salvos, os justos. Mas no final do milênio, quando acontecer Gog e Magog, acontecerá também a ressurreição dos mortos, grandes, pequenos, reis, mas que foram perdidos, que são ímpios, e eles ressuscitarão para o juízo final, para o grande trono branco, que diz o texto que será terrível, que quando ele que estava sentado sobre o trono, de cuja fugiu a presença, a terra e o céu, não se achou lugar para eles, e vi mortos que ressuscitaram, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. É um julgamento para condenação. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é o pior. É pior que o inferno, é pior que o Hades, que é o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então nós temos a morte da morte. Qual é? Morreu, ressuscitou para morrer eternamente. E não é morrer para ficar dormindo e nunca mais, não. É para sofrimento, tormento, como diz o texto. E aquele que não foi achado escrito o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tiago, eu só tenho uma dúvida. Aqui eu coloco o texto para você acompanhar a respeito de Apocalipse 25, também fala: após o milênio haverá a ressurreição dos ímpios quando a consumação dos séculos. Apocalipse 20, versículo 5. Eles serão ressuscitados para o julgamento do trono branco e a condenação eterna, e os versículos que nós lemos. Só que antes, eu gostaria de deixar esta frase para a sua meditação e responder uma pergunta de vocês. Alguém me perguntou: Tiago, mas e aquelas pessoas que foram martirizadas na igreja primitiva, foram comidas por leões, foram mortos pela fogueira, foram jogados em oceanos, mares, tubarões, peixes, morderam, comeram, destruíram, foram lançados para animais ferozes, selvagens, foram mortos ao fio da espada, foram decapitados, foram crucificados. Como ressuscitarão naquele dia, se os corpos muitas das vezes foram queimados e viraram cinzas? Naquele dia, no soar da última trombeta, grave isso, no soar da última trombeta, quando a trombeta tocar, em um átomo de segundo, em um átomo de tempo, o cosmo, o mundo, terá que dar o seu jeito, mas com uma palavra de ordem: toda cinza, toda fagulha, toda
todo pedacinho que nós não conseguimos nem ver com os nossos olhos, terão que se juntar um do lado do outro, porque terão que ressuscitar aqueles que morreram em Cristo e se apresentar diante de Deus nos ares para encontrar com o seu Senhor. Aí eu te digo, escolha em vida como passará a sua eternidade. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E nós assim terminamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta aula que falamos a respeito da vida pós-morte, da eternidade. E se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que dentro do possível nós tentaremos solucionar as suas dúvidas para que assim você tenha um aprendizado melhor. Conte sempre conosco, que Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.